Olá a todos e todas, bom dia. Eu sou Messias Domingos, sou negro, estou usando aqui um óculos Ray-Ban, sou um Rastafari já ficando um pouco careca. E estive à frente da coordenação do edital de Cultura Popular de Tradição, um edital que foi feito em pleno diálogo com vários mestres da cultura do Rio Grande do Norte, com vários griots, inclusive com a participação de vários participantes da Comissão Estadual de Folclore, né, que me ajudou a pensar como seria esse edital. Né? Ele foi construído dessa forma, dialogando com os fazedores do setor. E com este diálogo, nós chegamos a premiar 52 quadrilhas juninas, 33 blocos carnavalescos, 18 grupos folclóricos, 14 mestres de fogueiros, 5 mestras de fogueiros, 97 artistas populares, 14 artistas da medicina popular, 26 mestres de capoeira e 3 mestras de capoeira. Inclusive, a categoria de grupos folclóricos, a gente tinha definido como premiar grupos e recebemos a influência muito positiva da Comissão Folclore e sugeriu que a gente premiasse os mestres também de forma individual. Acho que, como a Marilande mesmo já falou, a nossa secretária, este é o momento de avaliarmos o que foi construído na Lei Aldir Blanc, o que foi fácil da gente realizar, o que foi difícil, né? E este é o momento da gente avaliar e, nesse próximo passo que vai ser dado para a categoria, a gente poder sugerir e possibilitar uma nova demanda de chegada de recursos através da Lei Paulo Gustavo. Espero que hoje a gente consiga esclarecer alguns pontos. A nossa secretária vai aí fazer uma explanação bastante significativa para nós desta Câmara Setorial poder entender e ajudar o diálogo com grupos e artistas que irão participar, seja no município, seja nos editais do Estado. Prazer estar aqui novamente e continuamos à disposição. Obrigada, Messias. Digitar aqui a câmera. Então, gente, vou pedir aqui para o pessoal colocar a apresentação para a gente começar. E existe, né, esse ponto comum da Paulo Gustavo para a gente entender melhor. E ontem eu estava à noite no terceiro expediente, lá no Teatro Alberto Maranhão, com a orquestra, e algumas pessoas me perguntaram, mas por que você não faz um vídeo inicial só explicando a Paulo Gustavo? E aí se poupa desse momento, eu fiz, mas é porque nessa explicação também da Paulo Gustavo, com cada Câmara Setorial, que a gente vai dando os exemplos específicos da Câmara. E se a gente faz algo mais generalizado, a gente só vai dialogar com a Câmara, de fato, quando começar o debate? Não, eu acho que começa a partir de agora. E aí, gente, lembrar, primeiro, muito feliz com a contribuição de cada um e cada um que aqui está. Esse é um diálogo, e diálogo é a gente escutar e a gente entender as diversas realidades. Do lado de cá, que é a realidade da gestão, da qual eu estou, né, explicar como é que está Paulo Gustavo, as dúvidas, tem toda uma equipe técnica que vocês viram aqui, e que no final a gente apresenta todo mundo aqui rapidinho de novo, que está pensando, está se debruçando, está estudando, está dialogando, está procurando referências, para a gente fazer a Paulo Gustavo da melhor forma possível do Rio Grande do Norte. A gente é uma equipe muito técnica, comprometida, e tem a governadora, a Fátima Bezerra, como uma apoiadora, incentivadora, escutadora, e colocar, né, e ali nos colocando, sim, vamos fazer o melhor que a gente puder, né, nesse momento. E passado o Covid, passado, né, um governo que não apoiava a cultura, passado tanta coisa que o Estado teve que superar, e isso interfere na vida e na qualidade de vida de cada um e cada uma que está nesse grupo. A gente sabe muito bem que nas atribuições e atribulações da vida e dos orçamentos, a cultura, ela historicamente ela é prejudicada em primeira mão. E quando a gente fala em cultura popular, que a gente tem, por exemplo, menos olhar para isso, muitas vezes através das leis de incentivo também, uma vez que as empresas preferem o marketing cultural direto, aqueles eventos tradicionais, que já tradicionais no sentido não tradicionais da nossa herança, nossa cultura, mas tradicionais do ponto de vista de marketing cultural, que já existem, que tem público. É um diálogo, inclusive, gente, que saibam que a gente está tendo, e começou também, já tive até reunião com a presidente da COSERN, falando sobre essa preocupação também, né, já que a COSERN é uma das principais incentivadoras,
de como a gente inclui a cultura popular de fato, né, em diversas formas de fomento. E aí lembrar que uma Câmara Setorial é uma das formas, né, que existem da gente, através de uma metodologia, praticar a escuta ou entendimento. E é o formato sugerido pelo Conselho Nacional de Política Cultural, que é uma Câmara Setorial. Ela é um lugar, como a gente aqui está, formada por pessoas que fazem parte do setor, profissionais da cultura, né, profissionais da cultura popular, gestores, investidores, e pessoas que estão ligadas com a causa. E quando a gente fala em cultura popular, gente, olha só, uma Câmara muito diversa, a gente tem muitas possibilidades, tem coco de roda, coco de zambê, pau furado, maracatu, afoxé, caboclinhos, boi, em uma diversidade de bois, né? Jongo, congos, o congo de combate, congo de calçola, fandango, pastoril, rezadeira, benzedeira, raizeira, herveira, mateiro. Aí vem os mestres, né? A subdiversidade de mestres da cultura popular, mestre da cultura tradicional, bloco carnavalesco, quadrilha junina, artesanato, literatura de cordel, mamulengo, João Redondo, cantoria da viola, embalada, repente e tanta outra coisa que ainda existe que não foi aqui trazida. Então, é um diálogo realmente diverso e que eu peço que a gente vá podendo nos ajudar a desenvolver uma política pública, porque a função de uma Câmara Setorial é justamente nos ajudar, enquanto gestores, a desenvolver uma política que dialogue com aquilo que, de fato, venha a fomentar o setor, venha a desenvolver o que os envolvidos estão precisando, através de estratégia e pensamento comum. O objetivo é que a gente possa alcançar um avanço, algo que de onde a gente está hoje, do mesmo jeito que antes da Aldir Blanc, vocês, através de editais, né, tiveram incentivos, tiveram um avanço em algo. Óbvio que a gente sabe que política pública é continuidade, e aí o Estado ainda está engatinhando nisso. Eu estou agora como uma secretária extraordinária de cultura, trabalhando, desenhando um formato para que haja concurso público para o ano que vem, para que a gente comece a secretaria com um organograma básico, missão, objetivo de uma secretaria, um projeto de lei que vai passar pela Assembleia, né, que está sendo avaliado dentro do governo para se criar uma secretaria, e no paralelo, uma secretaria de cultura de fato. No paralelo disso tudo, Lei Paulo Gustavo, que chega como um grande presente para todos os estados e municípios do Brasil, e um grande desafio para quem está na gestão. E imagina nos lugares onde já existem secretarias estabelecidas e que as pessoas estão focando na Paulo Gustavo. Agora, a gente está nesse desafio, que enquanto secretária extraordinária, existe eu, e a equipe vem da Fundação José Augusto, e algumas pessoas que vêm contribuindo nesse processo. Quando chegar o recurso operacional da Paulo Gustavo, que a gente pode ter um reforço de pessoas para fazer busca ativa, oficineiros e uma série de pessoas. E aí, Danila, eu vou pedir para você colocar aí no chat a consideração, porque é o seguinte, a gente tem como metodologia esse primeiro momento, onde eu faço uma explanação geral, para a gente ter essa harmonização de conteúdo, vocês entenderem esse processo que a gente está vivendo, e a partir de um determinado momento a gente abre para dúvidas, e aí assim a gente faz as considerações, certo? E é importante também, gente, que além desse diálogo com a gestão, que vocês possam se articular e se organizar entre si, dialogar, conversar, para depois desse dia de hoje, que se entende melhor a Paulo Gustavo, a gente vê os caminhos que a cultura popular pode fazer uso da lei, vocês também se reunirem, fazer uma proposta que possam encaminhar para a gente, porque diálogo é justamente, e comunicação é ir e vir, certo? Então, vamos continuar aqui. A Lei Paulo Gustavo, gente, aí trazendo, né, a gente tem esse vídeo inicial do Paulo Gustavo, dessa figura, inclusive, plural, o que ele é, o que dialoga diretamente com essa Câmara. A intenção é que ela foi criada enquanto uma lei emergencial, mas os próprios trâmites da mesma, a gente já saiu, o Ministério da Saúde já declarou o fim da pandemia, e a gente ainda não conseguiu implementar a Paulo Gustavo no Rio Grande do Norte. E em cada estado do país, não só no Rio Grande do Norte, no país. Desculpa até trazer isso. Por quê? Nenhum estado, de fato, começou ainda, porque todos estão nesse processo de construção.
uma outra característica da própria Paulo Gustavo, Danilo, eu não sei se tu conseguiu, não sei se é alguma coisa urgente, se está com a mão levantada e levantou de novo, se é alguma questão técnica, algo assim, porque se for pergunta de conteúdo, a gente vai fazer no final, tudo bem? Eu não sei se é algo técnico. Tá. Então, continuando aqui. Todos estão nesse processo de diálogo, ou de escrita de editais, e que volta a ter diálogo. Por quê? Quando a lei existiu a Lei Paulo Gustavo, e aí, quando o regulamento foi liberado em maio desse ano, no dia 11 de maio, não é isso que o regulamento foi lançado em Salvador, ele já traz algumas mudanças em relação à lei, já traz alguns pontos diferenciados, aonde quem estava andando com o edital por um determinado caminho teve que se adequar. E à medida que está passando os dias, vão sendo trazidas novas cartilhas e novas normativas do MINC, que também vai mudando esse jogo, tá? É uma cartilha recente da SAD, por exemplo, já traz alguns conceitos de sala de cinema, de obra audiovisual, que é diferenciada. O MINC ainda vai dar discussão normativa específica de acessibilidade de ações afirmativas, de forma que as comunicações ainda estão acontecendo para que, a partir do momento que isso seja definido, os órgãos de controle de cada estado possam analisar e dizer quais os caminhos que os editais possam ter. A gente, do lado de cá, sim, estudamos, vimos os editais da Audi Blanc, estudamos os editais que aconteceram emergencial em outros estados também, mas, de fato, entender o que vai acontecer no Rio Grande do Norte é através desse diálogo, é através dessa escuta. A nossa preocupação também é que esse diálogo acontecesse com as regras do jogo já definidas, porque muitas coisas que a gente poderia conversar como possível e não possível, a partir do momento que a regra muda, confunde a cabeça de vocês. Por exemplo, algumas coisas, quando o Pedro Vasconcelos do MINC veio no Sebrae, era um contexto que hoje já é outro, que a gente vai conversar melhor lá na frente, tá bom? Mas aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem 29 milhões para o audiovisual e 10 milhões para outras linguagens. Isso é, 70% para o audiovisual, 30% para as demais linguagens. E dentro desse recurso todo, 5% de recurso operacional, que o Estado e os municípios vão poder utilizar para pagar parecerista. Tem que estar fechada porque eu estou aqui a chefe falar. Contratar. Contratar uma plataforma. Creuza Xoto, né? A chefe falar para que você entenda mais e poder ajudar os artistas aí da região de Goianinha, né? Tem muita gente, a cultura popular é muito forte aí de Goianinha, e aí a Creuza está participando de todas as reuniões, isso é ótimo, mulher, porque você vai estar bem empoderada para poder ajudar o pessoal daí da região. Arrasou. E aí, a gente... Bom, onde eu estava aqui agora, mas aí voltando. Assim, dos recursos operacionais. Em alguns municípios, só existe um gestor mesmo, é o secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer, Qualidade de Vida, Turismo, um monte de coisa. Às vezes é só um, né? E é muito importante que haja esse reforço. Aqui no Rio Grande do Norte também é fundamental. E aí a gente vai ter uma plataforma também que vai facilitar o local e a forma e o acompanhamento dos editais também, quando vocês forem se inscrever também, tá bom? E desse recurso, 19 milhões é para a produção audiovisual, menos 5% dos recursos operacionais. Da produção audiovisual, a cartilha recente do MINC, que saiu essa semana, coloca que uma produção audiovisual, o conceito de obra audiovisual, ela é um material, um produto audiovisual trabalhado, onde teve roteiro, trilha sonora, direção de fotografia, montagem, né, uma narrativa nessa montagem. Isso quer dizer que não é considerado obra audiovisual, pelo que a própria cartilha trouxe agora, um registro. Coloca a câmera, porque eu tenho uns registros de fogueira, por exemplo. É mega importante do ponto de vista histórico, memória, mas do ponto de vista de conceito de obra audiovisual, se não teve algumas preocupações estéticas, não é considerado obra audiovisual, e isso não é o que Mari acha. Isso é o que está na cartilha, é o que veio essa semana. E aí a gente vai dialogando para entender como é que é essa realidade no Rio Grande do Norte. Até porque, dependendo de quando esse registro aconteceu, a linguagem da época era, inclusive, registro mesmo, né? A gente sabe, tem estudo cinema que começou
com a câmera parada e a cena acontecendo na frente dela, e não deixou de ser cinema e não deixou de ser considerado o começo do cinema por causa disso. E aí, histórias, desenvolvimento de roteiro. O que é o desenvolvimento de roteiro? É um produto que é o roteiro em si, não é o filme ainda feito. E a cultura popular tem muitas histórias, gente, que merecem virar audiovisual. Porque o audiovisual é uma das formas, mas uma forma muito popular de fazer o conhecimento ser levado adiante, ser eternizado. Todos nós aqui conhecemos mestres e mestras que foram fundamentais para a nossa cultura e que tinham um saber incrível e que, quando eles se vão, muito dos cânticos, das histórias, das danças vão embora junto. Eu tive a grande alegria da minha vida de sentar e conversar e registrar e filmar e parar, e passar uma tarde inteira com Dona Militana, por exemplo. O quanto eu aprendi ali, o quanto aquilo que a gente gravou naquele material, naquele conteúdo, vive eternamente. Pessoas como Deífilo, que estudaram a nossa cultura de forma tão bem, Deífilo Gugel, Pedro Grilo, E aí, são os exemplos de quem ali no audiovisual, porque eu venho do audiovisual, pude sentar, conhecer e ter expressões de sentimentos, como, por exemplo, no dia que eu visitei a casa do Chico Antônio, fiz umas imagens lá, na casa do Chico Antônio, acho que é Pedro Avelino ali, se eu não me engano, ali nas proximidades de Goianinha, onde fica a Fazenda Bom Jardim, que o Amaro está fazendo, lutando ali para recuperar. Pedro Velho, obrigada. Recuperar também a história, a tradição, o que passou ali de importância. E o audiovisual é um caminho para isso. Curta, média ou longa. Aí, às vezes, ainda há uma confusão inteira, documentário, o que é curta. Aí, normalmente, a gente divide o audiovisual entre gênero de ficção e documentário. Ficção é uma história que não é real e que a gente cria para fazer um filme. Que a gente sonhou, que a gente se inspirou. É uma lenda popular que você se inspira e faz um filme a partir disso. É uma história que um mestre contou, mas que você faz as suas adequações e cria e faz uma história. Do documentário, a gente trabalha no documentário. É quando você vai lá e registra o fazer das rendeiras de Ponta Negra. É quando você vai lá e mostra como é que é um ensaio, as pessoas que fazem o zambê, e mostra um pouco dessa cantoria. É quando você vai lá em um boi e mostra como é que é os ensaios, como é que é feito o figurino, quem são essas pessoas que fazem os bois. Então, a cultura popular ela pode vir nessa expressão também documental, porque é muito importante para a nossa história brasileira, para a nossa história norte-rio-grandense, que esses registros existam e que estejam lá em formato audiovisual, que a gente possa ver e que a gente possa ouvir. E se esses filmes têm até 15 minutos, é considerado curta-metragem. Se tem entre 15 e 70 é média-metragem, mais de 70 é longa-metragem. E nesse inciso também vão poder ser feitos série, websérie, finalizar produtos que já foram filmados. O que é finalizar produtos que sejam filmados? Montar, editar, alguém ver, por exemplo, se vocês têm registros de expressões culturais muito importantes, então, ver esse material de novo, anotar coisas importantes, a partir daí se faz um roteiro e monta um outro conteúdo, inserindo novas cenas, inserindo cenas de agora, colocando fotografias, fazendo entrevistas. O que vocês têm, por acaso, filmado, registrado, pode ser um pedaço de um conteúdo bruto, que vocês vão afunilar e virar um filme, tá? Videoclipe, então tem algumas pessoas aqui desse grupo também, que também têm possibilidade de fazer videoclipe através das suas expressões musicais. Aí eu fiquei aqui olhando agora a produção de game. Eu acho que vocês, quem conheceu o pessoal do game, e a gente vai ter um segmento de game ainda, vai conversar sobre o pessoal do game, que imaginando um game no Rio Grande do Norte com personagens da cultura popular, como seria incrível isso daí, né? Essa transversalidade. Então, pensar nessa possibilidade mesmo, se vocês conhecem alguém desse segmento também, dialogar sobre. E aí, gente, no segundo inciso é sobre salas de cinema, que é para reformar, restaurar salas que já funcionaram como cinema. Naquele período do Sebrae,
quando o MINC veio, através do Pedro Vasconcelos e da Laiane, foi colocado que qualquer espaço com aptidão a ser sala de cinema poderia participar desse inciso. Mas a cartilha dessa semana já cortou esse caminho, já mudou. Existem apenas lugares que já funcionaram como salas de cinema, como salas de exibição, que tiveram exibições regulares, podem fazer uso desse inciso. Tá? E antes, estados e municípios que também estavam com o entendimento que poderiam utilizar para comprar equipamentos, já se colocou também numa reunião recente que não pode, só pode reforma. Então, muitas coisas da Paulo Gustavo ainda está assentando. Aí eu concordo que tem muita gente assim, gente, esse Paulo Gustavo que não vem, é emergencial, e a emergência já passou. É de deixar o coração realmente assim, batendo mais forte. Mas é essa realidade que existe agora. O MINC ainda se assentando nisso tudo também. Lembrar que não existia Ministério da Cultura, e aí a gente está com esse Ministério da Cultura agora existente, enquanto eles também estão se montando, estão fazendo a Paulo Gustavo, e está todo mundo tentando fazer da melhor forma possível. Lembrar também que, apesar dessa demora, eu acredito que na hora que o negócio pegar, aquele negócio, na hora que o carro vai pegar, a coisa vai. Por quê? Porque a gente tem 5 anos para frente de Audi Blanc também. Então, não vai ter mais essa lacuna, espero eu, como gestora, verdadeiramente, e sei que cada pessoa que está aqui espera verdadeiramente também, porque isso tem a ver com a qualidade de vida, o bem-estar de cada um mesmo. Tá? E aí, dentro desse CISO, a gente também vai poder fazer edital de cinema itinerante, de circulação. E parte dele a gente pretende usar para deixar uma sala de cinema pública. Inclusive, eu gostaria de pedir a opinião de vocês comentarem aqui no chat também, como já esse inciso traz apenas lugares que já existiram, já exibiram, a gente está pensando em transformar o TCP, o Teatro de Cultura Popular, num cine-teatro, porque através disso a gente consegue fazer uma boa reforma no lugar e deixar o ato tanto a teatro quanto a cinema, e obviamente o TCP também a gente sabe que ele tem uma diversidade de uso, tem o auditório da Rampa também, que é um auditório novo para 130 lugares, também pode absorver ali as nossas expressões, os diálogos, apresentações, nesse caso aqui, né, desses grupos de cultura popular, reuniões. Agora, eu não posso fazer essa proposição no auditório da Rampa, por exemplo, porque ela é nova e ainda não tem essa expertise que já aconteceu lá, exibições cinematográficas, tá? E aí, coloca aí no chat, gente, o que é que vocês acham da gente dar um up, levantar e o TCP e fazermos também uma boa reforma, porque isso é possível através desses recursos, e a gente transformar o espaço no centro teatro. E aí, o próximo inciso, por favor, que é o inciso 3. Sim, cultura popular no TCP. O TCP, inclusive, agora ele está fechado, né? A gente está nesse entendimento agora com a empresa contratada do governo para fazer uma reforma lá, está sendo feita medições, e sim, a gente tem várias situações ali. E aí, o terceiro inciso, ele é um dos primeiros editais que a gente quer lançar, é o de formação. Por quê? Porque se a gente lança um edital de formação, e tem que ser formação audiovisual nesse tópico daqui, tá? Porque como a Paulo Gustavo veio do Fundo Setorial do Audiovisual, por isso o foco no audiovisual, certo, gente? E aí, com a gente fazendo editais de capacitação, de formação, mais gente vai poder participar dos editais seguintes, que é de produção. Porque, com certeza, todo mundo que está aqui nessa sala tem uma ideia de algum filme na cabeça, alguma coisa que poderia transformar no filme. Mas entre a ideia e o desejo e fazer um filme de fato, tem a lacuna do como. E a gente pode tanto buscar formação, né? E que audiovisual é uma arte coletiva. É muito importante que, ao falar de... Estou vendo aqui o chat, mas depois eu vou comentar tudo isso, né? Cinema, chega, gente. Onde é que eu estava? Quando eu vejo o chat, a cabeça vira para cá. Falando da formação. Da formação, do como. Que cinema é uma arte coletiva. Então, às vezes, não fiquem aperreados. Você diga, mas eu não sei filmar, eu não sei captar áudio, eu não sei montar. O ideal é que pessoas diferentes executem essas funções e vocês possam pensar em formação de um grupo. Então, como que vocês, seus colegas, seus grupos, sua associação, conseguem fazer formação na área de registro, né, de imagem, outro de registro de áudio, outro vai montar. Aqui tem várias pessoas que trabalhariam com figurino, com cenografia.
né? E principalmente muita gente que faria roteiro aqui pensando toda essa história aqui que seria, tá? Aí, gente, só um comentário aqui que vocês estão colocando em relação ao Sandoval Vanderlei. O Sandoval Vanderlei é da prefeitura. A gente tem que utilizar um prédio do Estado, certo? E aí depois eu comento melhor tudo, mas só já para a gente fazer essa harmonização de conhecimento também. A gente tem que utilizar um prédio que seja do Estado. E aí, dentro desse inciso, tem também apoio ao Cineclube, que é a exibição com bate-papo, e mostras e festivais de cinema. E ações de preservação e acervo audiovisual. Eu não sei se aqui nesse grupo, e aí vocês também podem colocar no chat, que eu vou vendo e vejo já com mais cuidado ainda, tem filmes da cultura popular, filmes de fogueiros, de tradições, filmes de pessoas que vieram antes de vocês, ou que vocês eram pequenos, que a família gravou, ou que X pessoa tem, e que está ali, está numa fita, e que precisa ser recuperado. Porque a gente também precisa entender que memória é essa, de onde que veio, e tentar, né, achar esses conteúdos. E a cultura popular, por exemplo, vocês podem propor, dentro do quesito mostra, festival, uma mostra de filmes direcionados à cultura popular, filmes das tradições, conteúdos que sejam do Rio Grande do Norte, que sejam de fora, por exemplo, mas que tratam sobre cultura popular, caso vocês queiram. E nesse festival, ter também apresentações, diálogos, debates, oficinas, e com isso vocês colocam tudo nesse orçamento do festival. Para que a cultura popular, como a gente tem 70% audiovisual, 30% as outras expressões, para que não fiquem pensando apenas na caixinha dos 30%. Como é que a cultura popular entra nesse universo audiovisual também? E aí, o último inciso é para a circulação de conteúdos já existentes, é para plataformas digitais, né, de filmes, para licenciamento de obras que já existem, que podem ser exibidos em redes de televisão, e a gente está dialogando para ter um processo que seja um edital coletivo entre os estados, para circular entre os estados também um material audiovisual já existente aqui no Rio Grande do Norte. E aí, os outros 30%, a gente está falando de mais ou menos 10 milhões de reais, né, tirados recursos operacionais, para as outras formas existentes de arte, expressão e cultura, que não seja audiovisual. E, através disso, a gente entender quais os focos da ação. Espetáculo, circulação, festival, encontros. Como a cultura popular consegue, né,